Boa noite, eu sou Alexandre e hoje a gente vai para a segunda aula de Física 1. Primeira coisa já, a nomenclatura às vezes pode confundir a gente. Eu estou tentando deixar os vídeos com no título a separação entre Física 1 e Física 3, para vocês não caírem de paraquedas na física errada, ficar uma continuação um pouco melhor. Agora, com a saída deste vídeo aqui gravado, que deve ir para o YouTube talvez amanhã, acho que fica pronto até de noite. Aí eu vou tentar fazer uma playlist, que aí fica melhor. É só clica na playlist, pega todos os vídeos já na sequência. Mas, para a aula de hoje, então, vamos ver um pouquinho de Física 1. Pessoal, o que eu tinha falado com vocês anteriormente? Espera aí. Acho que recusei uma pessoa sem querer. Agora sim. Isabela, consegue me ouvir? Acho que eu te recusei sem querer. Tenho quase certeza que eu ia clicar no sim, mas apareceu aqui, ó, a pessoa recusada aí. Achei meio estranho. Ela e o Paulo. Deixa eu só atualizar aqui na chamadinha. Aqui. Bom, então vamos começar. Eu tinha combinado que uma das possibilidades para a gente era fazer os nossos encontros gravados e não colocar eles em público, tá? Como ninguém entrou em contato, a princípio todo mundo está legal com isso, tá? Se sentiu confortável com a possibilidade da gente deixar aberto, então, a princípio, os vídeos estão abertos. Mas, de novo, se por qualquer motivo alguém se sentir incomodado, é só entrar em contato que a gente dá um jeito, beleza? A outra aula já está gravada, essa daqui vai logo em seguidinha, e os dois slides já estão lá. Vamos continuar de onde a gente parou na aula passada. A gente parou mais ou menos aqui. E esse slide eu faço ele amarelo e vermelho, com esse contraste quase inexistente, já para chamar a nossa atenção. Lembram disso daqui? Para quem não está, a gente estava começando a analisar o movimento a partir de perspectivas diferentes. Ou seja, pegar uma situação e tentar concluir aquelas pessoas. Como assim? Ah, putz, espera aí. É verdade, é verdade. Não está na tela certa. Que atualizou e saiu da telinha de vocês. Vocês estão vendo só minha cara grandona, né? Sinto muito, meus pêsames para vocês. Estão tendo que ver a minha cara grande. Agora sim. Agora estão vendo. Beleza? Agora foi. Deixa eu ver só quem entrou. Quem foi a última pessoa que entrou? Tá. Deixa eu atualizar aqui na chamadinha. Para não me perder depois. Foi. Agora foi. Agora foi. Então, era mais ou menos isso que a gente estava fazendo na última aula. Era a gente se colocar dentro de situações, se colocar dentro de eventos e começar a analisar o que a gente conclui dessas circunstâncias. Coisa super simples. A gente está dentro de um ônibus e aí a gente olha para o motorista que está dirigindo. Para nós, a gente vai olhar e vai naturalmente dizer que o motorista não está se movendo, que ele está parado. Ao mesmo tempo, se a gente vira o rostinho e olha para a rua, a gente vê as casas passando, as árvores passando, e a gente tem a nítida sensação de que as casas e as árvores estão se movendo. Isso é uma coisa completamente maluca. E fisicamente certa. Por quê? Vai depender de como a gente está observando o movimento. A partir de qual referencial a gente quer estudar o movimento. Então, para a pessoa que está dentro do ônibus, o motor está parado. Ok, ela está certa. Se tivesse uma pessoa na rua, ela ia olhar para o motor e ia falar que ele está se movendo. E essa pessoa também estaria certa. Elas estariam analisando o movimento a partir de diferentes referenciais. Para fechar a ideia de referencial, está aqui, bem chamativinho. Referencial é um corpo ou uma posição de referência, utilizados para identificar se um corpo está em movimento ou em repouso em relação a esse referencial. Por exemplo,
Referencial pode ser um corpo, o corpo daquela tia fofoqueira que fica sentada na rua. Ok, a partir do corpo dela, a partir dessa posição de referência, a partir dela como uma referência, a gente conclui que as coisas ou estão se movendo ou não. Tem dificuldade nisso? Tem. Ela é matemática ou conceitual? A matemática não estamos nem aí. Ela é conceitualmente chatinha. A gente tem que cuidar o quê? Sempre tentar se colocar na posição do que está acontecendo. Se colocar nos olhos do que a gente quer analisar. E aí surgem umas coisas bem interessantes. Tipo, umas fotos assim. Quando a gente olha, a gente vê aqui que... Acho que ninguém aqui conhece Dr. Who, né? Mas esse senhor que parece um dos doutores. E a gente vê aqui que tem duas pessoas, tem outra ali na frente, tem uma placa. E a gente tem a nítida sensação de que essas coisas estão paradas. Por quê? Porque a partir dos meus olhos, a partir do meu referencial, essas coisas não se movem. E quando eu olho para a rua, aí eu tenho uma interpretação completamente diferente. Aí eu olho para a rua e eu vejo que as coisas estão se movendo. Dá para pegar essa ideia? É uma coisa meio estranha, meio abstrata, mas não é tão difícil. Vai sempre depender de como estamos olhando o movimento. Como a gente quer analisar essa situação. E diferentes pessoas, em geral, apresentam diferentes opiniões. Vocês já viram aquela frase, tudo é relativo? Que é acreditada a Einstein? Surge nessa ideia aqui de referencial. E o que é relativo? É relativo a essas opiniões. Uma pessoa diz que vai se mover, outra diz que está parado, e ninguém está 100% certo nem errado. Todo mundo está certo. Essa ideia ela é um pouco antiga. Ela vai surgir formalmente com Galileu. Galileu é uma figura super importante para nós, principalmente quando a gente vai fazer uma virada de chave entre um conhecimento que ele é dado muito prático, de coisas muito somente do que eu vejo, lá de uma física aristotélica e tudo mais, quando a gente tem uma revolução científica, quando a gente tem um novo olhar para cima das coisas e especialmente para cima da natureza. E aí o Galileu vai trazer todas essas discussões sobre referencial. E aqui a gente tem um exemplo disso. Se a gente está paradinho no chão e a gente vê um avião passando e largando uma caixa, a gente vai ver a caixa fazer esse movimento aqui, certo? Nada de muito novo. Como é que a gente pode interpretar isso daqui? A gente interpreta isso daqui de uma maneira bem direta. A caixa, no primeiro instante, ela está caindo. No segundo instante, ela está caindo. E no terceiro instante, querem chutar? Ela também está caindo. Tá? A caixa está sempre caindo. E por que ela não cai reta? Porque, além de estar caindo, ela também está se movendo para frente. Que nem ela já se movia junto com o avião. Então, além de cair, ela vai andar para frente também. Ok? Essas setinhas aqui, não se preocupem com nada, que elas ainda não têm nome nenhum, elas não têm explicação nenhuma. É só para a gente ter uma ideia sobre como vai ser esse movimento. Além de cair, elas vão andar para frente. E aí a gente tem conclusões diferentes. Quero que vocês imaginem agora, abstraiam a ideia de como seria a descrição da queda dessas caixas pelo motorista do avião. A pessoa que está na rua, ela vê essa coisa super complicada. Esse movimento aqui que lembra uma parábola. Mas e quem está dentro do avião? A pessoa que está dentro do avião, ela vê o quê? A pessoa que está dentro do avião, ela só vê a caixa caindo. Porque, olha só, a todo momento que a pessoa que está no avião olha para baixo, a caixa está embaixo. Aqui a caixa está embaixo, aqui a caixa está embaixo, aqui a caixa está embaixo. Então, a pessoa que está dirigindo o avião só vê a caixa caindo. Isso daqui já começa a ser uma loucura total. Já começa a ser uma viagem bem, bem maluca. Mas essas ideias, elas são proporcionadas por causa do estudo do referencial. E o que, na minha opinião, é de tão bonito nisso, é que não tem matemática nenhuma. Às vezes a gente faz um monte de conta e erra a questão porque se confundiu no sinal, numa coisinha assim. Aqui não. Aqui é a física pura e conceitual. Meio maluco, né? Olha o que vai acontecer, por exemplo, se uma pessoa está andando de skate, uma criancinha,
e ela está jogando uma bolinha para cima. Se essa criança está jogando a bolinha para cima e andando, ela vai olhar para a mão dela e a bolinha vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui meu celular. A bolinha vai subir e vai cair na mão dela. Joguei para cima, subiu e caiu na minha mão. Ah, professor, mas o skate está andando. Não tem problema. Tentem fazer esse experimento dentro de um ônibus. O ônibus está andando com a mesma velocidade, sei lá, 40 por hora. Peguem uma coisinha e joguem para cima. Vê se não vai cair na mão de vocês. Vai. E é o que acontece com o molequinho, tá? E aí? E aí que no referencial do molequinho, a gente vê a bolinha subindo e descendo na mão dele. Se eu estou no referencial diferente, se eu estou na rua olhando o molequinho passar, eu vejo isso daqui acontecer. O bonequinho está andando para frente, assim como a bolinha. E aí a bolinha apresenta esse movimento complexo aqui. Vai lembrar o quê? O caso anterior? Lembra o caso anterior, é o mesmo tipo de comportamento. Mas o que a gente tem que abstrair disso daqui? Que sempre vai depender de onde estamos olhando. Ok? Dá para pegar essa ideia? Olhem a diferença. O molequinho vai descrever a bolinha subindo e descendo, e aqui da rua a gente vai descrever essa coisa super complicada. Ela sobe, mas ela anda para a direita. E depois ela desce e também anda para a direita. Tudo bem. Depende do referencial que eu estou analisando. Ok? Pessoal, isso aqui, se cair, vai cair isoladamente. É muito difícil que o estudo de referencial caia para a gente junto de outras coisas numa saladona de fruta, tá? Se cair, é uma questão de referencial. Para a gente analisar uma situação, para a gente concluir alguma coisa, não misturado, beleza? Não é tão comum de cair misturado. E aí vai cair sempre umas coisas assim. Ah, para o professor que está aqui sentado na frente do computador, a tela do computador está se movendo. Aí vocês têm que parar, se colocar no meu lugar, nos meus olhos, para dizer, está se movendo? Não, está parada, né? Então vamos para a próxima. Em relação ao Sol, a Terra está parada. Será? E aí, indo avançando, avançando, avançando devagarinho, sempre analisando pontualmente. Não é uma coisa tão complicada, tá? Mas é muito bonito. É uma das coisas que eu mais acho bonito dentro da Física 1. Dá para nós fazer um curso inteiro só de referencial, só de estudo de referencial. Com isso daqui, a gente fecha o que dá sentido e o que dá origem para todo embasamento sobre o movimento, que é o referencial. A gente volta a falar de movimento dessa maneira? Sim, lá em Leis de Newton. Lá em Leis de Newton, a gente eventualmente volta a falar de coisas assim. Mas, por enquanto, isso daqui é só a gente arando o terreno para poder fazer a nossa casinha em cima, para construir a nossa pirâmide. Bom, aqui eu tenho 2 vídeos. Deixa eu ver se eu consigo fazer eles rodarem. Aqui a gente tem uma pessoa que vai fazer malabarismo. Talvez um pouco travado para vocês. Filmado de cima. Olha que maluquice. Dá uma sensação de perspectiva estranha, né? Porque a gente não vê a bolinha subindo e nem descendo. É o mesmo caso do cara que está dirigindo lá o avião e a coisa está caindo. A gente não vê o negócio nem subindo e nem descendo. Por quê? Pelo mesmo motivo lá do avião. Então, vou botar de novo o vídeo. Se estiver travando, vocês podem me falar que eu tento botar o vídeo separado dentro da pasta do Drive, que aí talvez não trave. Mas é inevitável, né? Essas transmissões, elas são meio travadas. Aí a pessoa faz uns malabarismos, umas coisas diferentes, assim, fica bem legal de ver esse comportamento. Ok. Este caso do lado, ele não é muito diferente, tá? Espera aí, eu não quero som, senão eu vou ficar estouradão nos ouvidos de vocês. Ah, malabarismo não. Aqui. Quando a gente olha para essa pessoa, vai ficar meio travado. A gente tem a sensação de que essa pessoa está parada. O segundo nadador agora é mais evidente ainda. Parece que essa pessoa está parada. E é normal a gente ter essa sensação, porque ela não está nem se afastando de nós e nem se aproximando. Mas, pô, como é que está parada? A pessoa está fazendo um monte de esforço, está fazendo umas braçadas, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Depende do referencial que a gente está analisando.
Ok? Vai acontecer várias vezes aqui, várias pessoas vão nadar e por algum momento a gente vai ter sempre a sensação de que essas criaturas aqui, mesmo se esforçando um monte, elas estão paradas. Beleza? Referencial. Não temos certezas nenhuma sobre isso na natureza. Vai sempre depender de como vamos analisar. Feito esses videozinhos, se podemos passar, vamos ver uma coisa que seria nova, uma ideia nova para a gente dentro da física. A ideia de trajetória e deslocamento. E espero que não tenha nenhum professor de português agora. Opa, não tenha nenhum professor de português agora aqui na aula, nem assistindo a gravação. Por quê? Porque o português, às vezes, ele prega peças na gente. E isso acontece bastante dentro da física, tá? Porque quando a gente ouve trajetória e deslocamento, é comum a gente ser levado a pensar assim, caramba, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma ideia? Parece. Parece bastante que é a mesma coisa, mas são coisas bem distintas. Pessoal, a trajetória, para a gente, ela vai estar sempre associada com o caminho percorrido. Ok? O que é a minha trajetória? Trajetória nada mais é, formalmente, do que a composição de todos os lugares que eu posso estar. Saí daqui e fui até o banheiro. A trajetória que eu fiz é, um momento eu estava aqui, no outro eu andei um pouco para o lado, para o lado, para o lado, para o lado, fui andando até chegar lá. É o caminho que eu percorro. O que significa isso? É literalmente o quanto de calçado, de chinelo, o quanto que eu gastei para fazer esse movimento. E aí, quando vocês ouvem isso, vocês devem pensar, tá, isso não é óbvio? Não é a única opção? Não. Aí é que entra o maldito do deslocamento. Por quê? Se a trajetória é o caminho que realmente eu faço, o deslocamento, ele diz respeito somente da onde eu saí para onde eu cheguei. Vamos tentar uma coisa um pouco mais visual. Olhem só. Aqui a gente tem duas cidades. A cidade A e a cidade B. Vamos dizer que a cidade A é Pelotas, aqui onde eu falo, e a cidade B é Porto Alegre. Eu tenho várias opções para sair de Pelotas e ir até Porto Alegre. As opções reais de estrada são trajetórias. Eu posso sair pela BR-116, seria uma trajetória. Eu posso dar uma volta no Canguçu, seria outra trajetória. Se eu quiser sair por baixo, sei lá, eu tenho outra trajetória. São as distâncias que eu realmente faria, ok? Olhem a diferença. Trajetória 1, eu dou uma baita de uma volta, mas chego em Porto Alegre. A trajetória 2, ela é mais curtinha, mas eu também chego em Porto Alegre. E o que é o deslocamento aí no meio? O deslocamento, ele é simplesmente a junção de onde eu estava para onde eu cheguei. Então, a trajetória é o caminho que eu realmente fiz. Passei pelo grill, passei por um banheiro, precisava, estava apertado, fiz um desvio para visitar minha tia e cheguei. Beleza. O deslocamento ele não está nem aí para isso. O deslocamento ele é sempre uma linha reta que vai unir de onde eu comecei a me mover para onde eu cheguei. Vamos ver mais um exemplo. Olha só. Aqui é uma ideia de ter algumas ruas, tá bem? Essas amarelo e vermelho, porque eu acho que esse contraste fica melhor, tá? Então, quando eu faço coisas, normalmente é assim. A rua é em amarelo e as casas são em vermelho. O ponto A é a casa de vocês. E o ponto B é a padaria mais perto. Quantas opções vocês têm para saírem da casa de vocês e chegar na padaria? Infinitas. Aqui em verde está uma opção. Vocês vêm até aqui, chegam aqui, dão... A avó de vocês mora aqui, dá um beijinho na véia e vai-se embora e vai até a padaria. É uma opção. Ah, mas eu acho que isso aí é... vai ficar muito longe, vai dar muito trabalho. Eu quero ir direto. Vocês podem descer direto e ir para lá. Ah, mas aqui tem alguém que eu não gosto, não quero passar por ele. Vocês podem ir lá por cima e descer direto. O que eu quero que vocês entendam? Vocês podem ter a trajetória que vocês quiserem. Vocês podem andar quando quiserem, da maneira que quiserem. Mas o deslocamento, ele vai ser sempre esta coisa azul, que vai ligar o
a posição inicial, da onde vocês começaram a andar, para onde vocês chegaram. Dá para entender essas duas coisas? O que vocês acham? Vou dar um tempinho, tá? Se não quiserem responder, não se sintam pressionados. Mas é mais para vocês refletirem um pouco. Elas são bem diferentes e parecidas ao mesmo tempo. Se dá para a gente entender, então vamos começar a complicar. Vamos começar a complicar. Perdi meu mouse. Achei meu mouse. Tá aqui. Voltar para o apontador. Vamos complicar então. Pessoal, pensem que todos vocês nasceram na cidade de Pelotas, daqui onde eu estou. E todo mundo, inclusive eu, todas as pessoas que estão aqui, nasceram no mesmo quarto do hospital. Em dias diferentes, em anos diferentes, tudo bem. Mas todo mundo nasceu exatamente no mesmo quarto, ok? Dali, cada um viveu 100 anos. Eu, vocês, cada um viveu 100 anos. Uns vão ter filho, outros não vão. Uns vão viajar para fora do país, outros vão ficar para sempre em Pelotas, outros vão se mudar para uma cidade da volta. Cada um com a sua realidade, com a sua trajetória de vida. Ok? Depois de ter feito 100 anos, todo mundo volta para Pelotas. E aí nós adoecemos, morremos exatamente no mesmo quarto de hotel. A gente caminhou bastante durante os 100 anos. A nossa trajetória foi longa? O que vocês acham? Gastamos tênis, chinelo? Gastamos realmente na vida? Provavelmente, né? Caminhamos bastante, conhecemos lugares, passamos no shopping, andamos bastante. E aí que vem a segunda pergunta. Nos deslocamos bastante? Não. O nosso deslocamento vai ser 0, bem redondo. Por quê? Porque a gente começou a andar no lugar e terminou no mesmo lugar. O deslocamento do nosso corpinho vai ser 0. Dá para entender ou é muita loucura? É meio maluco, né? E meio mórbido também. Acho que coisas mórbidas são legais de uma forma geral, porque chama atenção. Foi? Isso era uma complicação, por exemplo. Era uma complicação em cima desta ideia aqui. Vamos para mais uma complicação, então. Existe possibilidade da minha trajetória ser igual ao meu deslocamento? Como? A minha trajetória pode ser igual ao meu deslocamento. Deixa eu passar aqui para o outro slide. Pode, fica à vontade. Se, por exemplo, eu for naquele exemplo de dar beijo na avó, eu for direto na avó. Se eu for direto na avó, vai ser uma linha reta. Se tu andar daqui até aqui? Não seria? Seria, concordo contigo. Aí a gente tem uma sobreposição onde a minha trajetória é igual ao meu deslocamento. Para o pessoal, talvez, que não consiga imaginar isso, qual é a proposta? A proposta é que eu tenho uma rua reta, eu moro aqui num lugar, na minha casinha qualquer, eu quero chegar lá no prédio onde eu trabalho. Janelinha aqui. Se esse negócio for um caminho reto, eu vou gastar quanto de tênis? Quanto eu vou caminhar de verdade? Bom, a reta da minha casa até aquele treco lá. E se eu comecei em casa e terminei no prédio, o meu deslocamento vai ser a minha seta, que vai começar no mesmo lugar e terminar no mesmo lugar. Ok? Por que essa reflexão é importante para nós? Essa reflexão é importante para nós porque, não tão diferente do caso do referencial, essa dualidade trajetória e deslocamento, ela aparece meio que sozinha. Daqui para frente, quando a gente estiver trabalhando com movimento, a gente vai usar sempre os tipos de movimento mais simples que a gente conhece. E se ele for muito complicado, aí eu quebro ele em vários simples. Entende? A gente tenta sempre recair no mais simples. Então vai ser super comum, por exemplo, a gente não se preocupar com o deslocamento, como essa setinha bonitinha. A gente pensa sempre no caminho que eu andei.
por eu andar ao longo de uma linha reta, por ter toda essa problemática, beleza? Mas, separadamente, pode cair alguma coisa que vai bater a trajetória com o deslocamento para ver se vocês conhecem a diferença. Ok? É uma regra. É uma regra do deslocamento ser sempre em uma linha reta. E por quê, tá? Isso aqui é um extra, caso alguém queira dar uma estudada por fora. Poderia estar aqui dentro da nossa Física 1, mas aí ia ficar meio grande demais a disciplina, tá? E aí a gente ia perder espaço para outras coisas. Mas a trajetória, ela é um tipo de grandeza que ela, por si só, ela é representada. O deslocamento, ele é uma grandeza que a gente chama de vetorial. Então, eu vou escrever aqui, ó, observação, vetores. Ok? Professor, o que é um vetor? Como é que ele se comporta? Piriri, pororó? A gente não vai entrar em detalhes. Mas a gente vai trabalhar com essas ideias de vetores quando for necessário. Mas sem parar a aula e falar, ó, agora vamos estudar vetores. Se alguém quiser, tiver tempo, independente da sua realidade, conseguir, vale a pena dar uma olhadinha em vetor, tá? E o deslocamento, ele é um vetor. Por isso que a gente pode pensar que, via de regra, ele vai ser sempre essa linha reta com uma seta. Ok? Se conseguirem, deem uma olhada em vetor. Senão, a gente vai levando como dá e conforme for necessário, a gente vai aprendendo as propriedades de um vetor conforme a nossa necessidade. Beleza? Com isso em mãos, podemos ir para a nossa primeira grandeza física, que ela vai ser mensurável para a gente. Vai ser a mais comum, provavelmente, para nós trabalhar, que é a velocidade escalar média. Velocidade, vocês sabem o que é. Média é porque ela não vai mudar, eu vou pegar um valor que é referente sem alteração, e escalar justamente porque eu não vou ligar para essas questões anteriores. Então, velocidade escalar média. Como é que a gente faz uma construção assim? Vamos pensar o seguinte, a gente quer viajar. Partimos de casa às 14 horas. Eu olhei no relógio e era 14 horas no meu relógio. E aí, o meu carro, ele tem um... Eu nem carro tenho, tá? Mas o meu carro, ele tem um medidor de quilometragem e eu marco 0 quilômetros na minha casa. Que nem aqueles taxímetros. Eu marco 0 quilômetro. Ok. Começo a rodar para ir à cidade onde eu quero. Eu vejo que, depois de ter andado 1 hora, ou seja, são 15 da tarde, eu andei 100 quilômetros. Ok? Dá para entender? É uma construção meio natural. Andei 100 quilômetros e no meu relógio antes marcava 14 horas, agora marca 15 horas. Como eu faço uma representação genérica sobre isso? Como eu faço uma descrição desse movimento? Como eu uso meu ferramental de cientista, que somos todos nós, para conseguir abstrair isso daqui dentro de alguma relação ou dentro de algo do tipo, usando velocidade escalar média. Ok? A fórmula é essa aqui. VM tem a fórmula. VM, ou só V, tá? Mas não faz tanta diferença. O V de velocidade e o M de média é igual delta S sobre delta T. Professor, o que é esse triângulo aí? Eu nunca vi isso daqui. Isso a gente chama de delta. Vou escrever aqui para vocês. Delta. O delta, ele vem lá de uma formulação grega, e para nós ele tem só um significado, para nós dentro da física. Ele significa variação, ok? Então, quando vocês verem o delta, ele é de variação. Variação. Ok? Pessoal, aqui vocês vão aprender a usar o delta. E vai ser o mesmo delta que vocês vão usar em todos os lugares que ele aparecer. Lá em Física 2, eu faço Física 2 com a prof. Nayara. A gente aprendeu dilatação essa semana. Tem o mesmo delta lá. É a mesma coisa que significa a mesma coisa. Eu vou fazer Física 1, vai ter delta? Vai. Eu vou fazer Física 3, vai ter delta? Vai, tem também. Eu já me lembrei de cara, já tem uma grande que tem delta.
Só um minutinho que está passando lá. Ó. Então, a gente vai relacionar isso daqui com... Perde meu mouse aqui. Assim. ΔS é S menos S0. Professor, por que tu está dizendo que ΔS é S menos S0? Porque delta significa variação. Você se lembra que eu acabei de falar? Variação do quê? Do final menos o inicial. Então, quando não tem letra, eu chamo de final. Vou anotar aqui. E aí vocês, se quiserem, anotem também. Final. O que é final? A minha posição final. Ok? Então, o ΔS, a variação da minha posição, é a posição final menos a posição inicial. Inicial. A minha letra fica super boa escrevendo com o mouse. Mas dá para entender. Inicial. Quem é a posição final? É 100 km. Então, eu vou pegar esse 100 e vou enfiar aqui, na posição final. Quem é a posição inicial, professor? É 0. Então, eu vou pegar e vou enfiar aqui. Vamos recapitular tudo de novo com calma. Na fórmula da velocidade, a gente tem ΔS e ΔT. ΔS dividido por ΔT. Delta significa variação. Então, ΔS é a variação da minha posição. Ok? Quando vocês forem trabalhar com ΔS, vocês vão cair nesta formuletinha aqui. ΔS é igual a S menos S0. Ou seja, posição final menos posição inicial. E aí, quem é a posição final? Eu olho lá no meu desenho e vejo que é 100 km. Então, eu boto 100. O S0 é minha posição inicial. Quanto vale? 0. Então, eu venho e boto 0. Neste caso aqui, nós acabamos de calcular e a variação da minha posição é 100 km. ΔS é 100 km. Ok? Dá para entender? Professor, se eu só olhar, se eu fui de 0 a 100, eu variei 100. É muito simples. Eu não preciso fazer conta. Beleza. Esse caso é muito simples, vocês não precisam fazer conta. Mas isso aqui é uma coisa geral. Vai valer sempre. E sempre que vocês estiverem na dúvida pela lógica ou não, esta relação aqui de final menos inicial vai ser válida. Ok? Dá para entender? E, de fato, eu variei 100 km. Foi quanto eu andei. Beleza? Então, se está indo meio que tranquilo, vamos estender o mesmo raciocínio para o T. E olhem só. ΔT, antes era S, agora é T. É o T final menos o T inicial. A mesma coisa. Quem é o T final? Está aqui, 15 horas. 15 horas. Pego e enfio aqui no final. E o inicial é quanto? 14. Então, eu pego ele e enfio aqui no inicial. O ΔT, neste nosso caso, é 1 hora, que nem no caso anterior. Ah, professor, fica evidente que a variação da posição é 100 km porque ele andou 100 km. E fica evidente que a variação de tempo é 1 hora porque eu levei 1 hora no movimento. Tudo bem. Não ficou evidente? Também tudo bem. Isso daqui vai ser sempre válido para a gente. Beleza? Dá para mais ou menos identificar o que é o delta? A gente vai seguir usando bastante ele. E lá com a Prof. Nayara, vocês vão usar também. E para quem está fazendo 3 comigo também, vão usar também. Ok? Se vocês viram dilatação, pelo que eu vi das notas de aula, tem, por exemplo, o ΔV. Lá mais cedo, que vocês viram mais cedo. O ΔV, ele é o V final menos o V inicial. O inicial, normalmente, a gente bota 0, o final não bota nada. Mas também, se a prof bota um F aqui, não tem nada de errado, tá? É só uma anotação um pouquinho diferente. Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Uma ideia física que vai percorrer aí, vai puxar o pé de vocês por bastante tempo. Agora, olhem só. Eu sei o quanto eu andei e eu sei o tempo que eu levei. Isso é tudo que a gente precisa para calcular a velocidade. A velocidade é o quanto eu andei, 100 km, em quanto tempo eu levei? 1 hora. Se eu ando 100 km em 1 hora,
a minha velocidade é de 100 km por hora. Faz sentido? Isso é velocidade escalar média. Se no lugar de 0 km fosse outro valor, mudaria o final da conta? Depende. Por exemplo, se tu em uma hora andar do quilômetro 90 para o 100, tu andou 10 quilômetros. Então, tua velocidade é bem pequenininha. Agora, o que vai importar na velocidade final? É a variação total. Tá? Se tu tivesse saído de um quilômetro diferente, não tem problema. Tu enfia aqui. Agora, se ainda assim o ΔS for igual a 100, é o mesmo resultado. O que eu quero dizer? Imagina que tu repete o mesmo experimento nas mesmas horas, só que em vez de tu sair do quilômetro 0 e chegar no 100, tu sai do quilômetro 100 e chega no quilômetro 200. O resultado não vai ser o mesmo? Se for por esse caminho, a gente tem o mesmo resultado. Porque no final tu ainda andou só 100 quilômetros. Ok? É mais ou menos essa a resposta? Ver se eu entendi tua pergunta. Sempre vai ser essa fórmula? Sim. Para a velocidade média, sim. É sempre essa fórmula. Ok? Show? Velocidade média. Não é um conceito simples e nem é um dos conceitos mais difíceis. Mas ele nos dá a base para o que a gente vai precisar. E eu acho que eu botei o nome dessa aula de Fundamentos de Cinemática. Acho eu. Que é a fundamentação. Bom, por que a gente chama de velocidade média? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de andar, por exemplo, numa BR. Se tu vai andar numa BR, em alguns momentos tu vai andar a 100 km, em alguns momentos tu vai andar a mais de 100, porque tu quer ultrapassar um caminhão, aí às vezes tu anda a 110, 120 para fazer a ultrapassagem. Às vezes tu tá atrás de um caminhão, não consegue ultrapassar, e tu tá a menos de 100, tu tá a 80. Por isso que é média. Tu pode andar nos trechos um pouquinho mais, nos trechos um pouquinho menos, mas a tua velocidade média, ela é essa daqui, ok? Por isso que essa grandeza ela é super ampla e super genérica. Na aula que vem, a gente transforma ela numa coisa um pouco mais específica para a gente dentro da física. Pessoal, velocidade é o quanto eu ando pelo tempo que eu levo, sempre essa ideia. E aqui está a nossa ideia ampla, já para não atrasar vocês na aula de química. Velocidade média é a variação da posição ou meu deslocamento, quanto eu andei, de fato, que é importante para nós, de um móvel em relação a um referencial, durante certo intervalo de tempo. Primeira coisa que a gente já vai fazer de cara é andar sempre em linha reta, porque as coisas mais simples que tem são coisas que andam em linha reta. A unidade de velocidade é metros por segundo, tá? Então, aqui a gente usou quilômetros por hora. Não é todo lugar do mundo que se usa quilômetros por hora. Nos Estados Unidos mesmo usa milhas por hora. Na ciência a gente usa metros por segundo. E como é que sai de uma coisa e chega em outra? Se é uma coisa simples, vocês devem saber. Sei lá, 1 quilômetro são quantos metros? 1000. 1 quilograma são quantas gramas? 1000 gramas. Mas quando é uma coisa complexa, metros por segundo, quilômetros por hora, pode ficar um pouquinho mais difícil. Então, na aula que vem, a gente faz alguns exercícios. Dá uma olhada aqui em alguns exercícios. Se vocês já quiserem tentar, sintam-se à vontade. E aí a gente vê como transformar essas unidades. Beleza? Alguma dúvida? Sintam-se à vontade para me chamar depois e perguntar se quiserem tirar uma dúvida, se quiserem ajuda em qualquer coisa, tá? Se não, estejam liberados para a aula de química, eu acho, né? Deixa eu conferir. Acho que é. O prof já mandou mensagem há 10 minutos atrás. Então, não deixa esperando. Se não tem mais pergunta, tudo certo, feito. Quero que vocês tenham uma boa noite e amanhã deve sair essa gravação. Ok? Até mais, até a próxima aula.